Olá, seja muito bem-vindo à disciplina de Biofísica. Eu sou o professor Diógenes, professor dos cursos de Fisioterapia, de Enfermagem, de Biomedicina e também coordenador do curso de Fisioterapia. Durante essa disciplina de Biofísica, eu vou estar com vocês, explicando e dando as dicas de cada um dos módulos, aquilo que você precisa ter mais atenção, aquilo que você precisa estudar. Quando a gente fala sobre o estudo de um organismo e de funcionamento de um organismo, a gente não pode esquecer que biologicamente, quimicamente e fisicamente, eu tenho uma série de leis de cada uma dessas ciências naturais que se reúnem, ok, para que o organismo ele possa realmente desenvolver e desempenhar as suas funções. Levando em consideração o que eu acabei de falar, quando eu falo da biofísica propriamente dita, que é a disciplina que a gente vai conversar, né, durante cada um dos módulos que a gente vai discutir aqui, nós precisamos levar em consideração que eu vou ter que aplicar as leis e as bases físicas dentro de um sistema biológico. É por isso que a disciplina se chama biofísica. Da mesma forma de quando eu vou estudar química, eu vou pegar todas as leis, tá? E todas as bases da química orgânica e aplicar o quê? A um organismo vivo, a biologia. Levando isso em consideração, nós temos que entender que um ser vivo é um universo à parte. E assim como a física estuda o universo, levando em consideração uma série de leis, e dentro dessas leis, parâmetros de grandezas, nós também precisamos compreender que no estudo de um organismo vivo, vamos ter que encaixar esses conceitos e compreender esses conceitos para, no final, entender como um organismo vivo, que tem, por exemplo, uma estrutura. Então, na realidade, ele tem o quê? Ele é formado por um material. Se ele é formado por um material, ele tem massa, ok? Olha os conceitos físicos surgindo. Outra coisa, ele ocupa espaço. Então, se ele é formado por um material, ele ocupa espaço. Além de ser formado por um material e ocupar o espaço, ele desempenha funções. Se ele desempenha funções, ele precisa o quê? Ele precisa de energia. E para isso, dentro do seu funcionamento, ele gera essa energia. E ao gerar energia, ele precisa de o quê? De tempo. Então, são vários conceitos que a gente vai ver, são várias, digamos aqui, bases da física e várias leis que se aplicam para que a gente consiga entender como um organismo vivo consegue, por exemplo, como é que você consegue sentir o cheiro das coisas? Como é que você consegue enxergar? A sensação de tato, a sensação de pressão. Como é que, por exemplo, a bomba cardíaca gera uma pressão dentro dos seus vasos? Que aí eu falo da pressão arterial e da pressão venosa. Então a gente tem que entender de o quê? A gente tem que entender de volume, a gente tem que entender de fluxo, não é isso? Tudo isso para compreender o funcionamento. Como é que eu consigo entender que através da respiração, de uma inspiração e expiração, eu tenho uma mecânica respiratória que altera as pressões dentro do sistema para que o ar possa o quê? Entrar e sair para que você possa realizar sua troca gasosa. Então, nessa primeira unidade, a gente tem uma série de grandezas fundamentais para a vida. Então, essas grandezas fundamentais, eu já até citei elas aqui: matéria, espaço, tempo e energia. Nós precisamos entender a relação delas com os seres vivos. Então a gente estuda justamente na biofísica a relação dessas grandezas, a relação da matéria, a relação do espaço que essa matéria ocupa, a relação do tempo que se gasta para gerar energia. E ao gerar energia, a gente sabe que a gente está colocando esse organismo para o quê? Para funcionar. Então, o que a gente tem que entender aqui que um organismo é constituído de matéria, ocupa espaço, utiliza energia e todos os seus processos vitais demandam o quê? Demandam de tempo para que eles ocorram. Esse tempo vai depender da urgência e da necessidade metabólica do seu organismo. Tudo embasado, tá, nas leis da física. Em cima disso, então, a gente consegue concluir que os sistemas biológicos, eles precisam da física aplicada para funcionar. Assim como eles precisam das reações orgânicas, que aí vem da química para funcionar.
É por isso que a gente estuda bioquímica, biofísica e físico-química. Da interação dessas 3 disciplinas naturais básicas, como eu já falei, biologia, física e química, são fundamentais para que a gente possa entender e compreender a fisiologia humana, ou seja, como as coisas funcionam e como um organismo se comporta. E esse comportamento está ligado às leis, ok, da física que é aplicada. Então, eu tenho algumas leis dentro de um roteiro que eu fiz aqui, que eu vou citar para vocês, ok? Essas leis, elas estão relacionadas ao que a gente chama de forças universais e essas forças universais são responsáveis por o quê? Por organizar a matéria. Então, quando a gente fala de matéria, a gente tem que falar do que é composto ou de que é composta essa matéria. E aí a gente tem que falar de níveis subatômicos, que a gente tem os prótons, os nêutrons e os elétrons, e a gente tem que entender que esses prótons e nêutrons e elétricos, aplica-se sobre ele forças nucleares muito fortes que mantêm essas subestruturas atômicas, ok, agrupadas, formando do que a gente chama de o quê? De átomos. E esses átomos são as unidades da matéria, ok, que a gente estuda. Então, a gente tem força do ponto de vista de um nível atômico, de um nível subatômico, até chegar de um nível o quê? Agregar, ligar átomos diferentes, a gente está criando o quê? Moléculas. Dessas moléculas reunidas, eu estou criando o quê? Estrutura de corpos, ok? E aí eu saio do que é microscópico e chego ao que é o quê? Ao macroscópico. Em cima de cada uma dessas estruturas, a gente tem que entender que quando eu falo de estrutura subatômica, eu estou falando de o quê? De força nuclear. Essas forças, para manter essas estruturas subatômicas reunidas, elas podem ser fortes, mas elas também podem ser o quê? Fracas. Nós vamos olhar lá na tabela periódica, a gente tem uma série de elementos químicos, e esses elementos químicos são formados por quê? Por átomos. Então, os elementos químicos já são reuniões de átomos, tá? De uma mesma grandeza ou reunidos por uma força nuclear, essa força nuclear forte ou fraca, que vai determinar, dentro dessa estrutura, o número de prótons, o número de nêutrons e o número de elétrons. E de acordo com o número de prótons, de nêutrons e elétrons, eu estou criando matéria. Se eu estou criando matéria, eu estou criando o quê? Massa. Se eu estou criando massa, ela ocupa o quê? Espaço. Quando eu falo de força gravitacional, eu falo de o quê? De energia que agrega. Se eu falo de energia que agrega, eu falo de um tempo para que essa energia possa ser gerada e agregar esses componentes. Então, tudo parte da mesma origem das leis da física ou das bases físicas que estão sendo aplicadas. Isso aí a gente não tem dúvidas. Só que eu tenho nível subatômico, nível atômico, nível molecular e um nível o quê? Macroscópico. Dentro do organismo humano é a mesma coisa. Eu parto de átomos que se reúnem. Ao se reunir, eu tenho ali um elemento químico. Esses elementos químicos, ao se reunirem entre eles, eu tenho as moléculas, ok? As moléculas, quando se agregam entre elas, eu tenho o quê? Eu tenho uma estrutura macroscópica. Eu tenho algo que eu vejo. Aí no nosso caso é o quê? Os tecidos, os órgãos, os sistemas. Todas elas conectadas e alinhadas por quê? Por forças. Quando eu falo em subatômico, é uma força nuclear. Quando eu falo de nível atômico, então, eu estou sempre falando de quê? De força nuclear, seja ela forte ou fraca. Quando eu migro para um nível molecular, eu estou falando de força eletromagnética. As moléculas vão por força eletromagnética. Sabe aquela questão iônico, covalente? Então é isso que vai ocorrer. E quando eu falo de nível macroscópico, eu estou falando que isso tudo é regido por força gravitacional, que é aquela que atrai a massa, atrai totalmente os corpos com massa para um determinado quê? Espaço. Diógenes aqui tem sua massa, tem seu peso, ele está sentado, e aí eu estou aqui nesse espaço e eu me mantenho aqui por conta do quê? Da força gravitacional. Eu ainda tenho que levar em consideração as análises dimensionais. Então eu tenho algumas grandezas aí que precisam ser estudadas, tá?
Dentro dessas grandezas, a gente tem a relação de o quê? Espaço, tempo, velocidade, ok? Distância, e uma série de outras que a gente precisa compreender para que a gente possa entender. Então, quando a gente está estudando biofísica, é como se eu pegasse a biofísica que você viu no seu segundo grau, ou a física que você viu no seu segundo grau, que às vezes faz estudo do universo, corpos celestes, distância, aceleração, ok? Quando você vai lá para a parte de eletricidade, né, a geração de energia, leis da termodinâmica, por exemplo, o nosso organismo, a gente vai ver aqui que ele é todo regido pelas leis da termodinâmica, ok? E aí a gente precisa se atentar que aqueles conceitos precisam agora serem inseridos no contexto do funcionamento de um organismo. Quando eu falo em massa, e quando eu falo que quem tem massa, um objeto que tem massa ocupa espaço, eu preciso entender que quando eu falo em ocupar espaço, eu falo em outras grandezas da física, em outras leis que calculam essas grandezas. Então eu falo em o quê? Quem ocupa espaço tem dimensão, beleza? Quem ocupa espaço em uma determinada área com essa dimensão. Então, existem algumas coisas que a gente também não pode deixar de lado. Quando eu falo de espaço, eu faço de dimensão, eu falo de volume, tá? Eu falo de área. E no estudo, isso para a gente é muito importante no estudo biofísico, porque dependendo do volume, dependendo da área e dependendo da dimensão, eu tenho a necessidade para ocupar desse espaço de uma maior ou de uma menor força. No caso de, quando eu falo de macroscópico, eu estou falando de força o quê? Gravitacional. Quando eu faço a nível molecular, eu vou precisar de o quê? De uma força eletromagnética. Então a gente precisa ficar muito atento a todos esses conceitos para que a gente possa entender cada um deles. Se eu falei de espaço, se eu falei de volume, eu falei de volume, se eu falei de densidade, eu preciso entender que quem ocupa o espaço, ele pode fazer o quê? Ele pode permanecer nesse espaço, mas ao mesmo tempo ele pode o quê? Se movimentar. Então existem variações de ocupação de espaço. Okay? No nosso metabolismo e no seu organismo também é assim. Quando eu falo do macroscópio, o Diógenes como organismo, como um ser humano, ele precisa levantar dessa cadeira e sair andando desse estúdio, eu estou pegando as minhas dimensões, a minha área, ok? E estou deslocando ela de um espaço para outro. Então, para fazer isso, eu vou ter o quê? Gasto energético. E dependendo da necessidade, eu vou ter que entender sobre velocidade, sobre aceleração e como eu vou fazer para me levantar dessa cadeira, porque eu tenho uma força gravitacional me mantendo aqui. Então eu tenho que aplicar uma força também para conseguir sair dessa cadeira e ao sair dessa cadeira conseguir me movimentar, dando aceleração até chegar ao quê? A uma determinada velocidade. Certo? Então essas grandezas elas não podem deixar de serem observadas. E quando eu falo para chegar em uma velocidade como essa, e quando eu falo da grandeza de movimento, tudo isso vai me trazer o quê? Um trabalho, e em cima desse trabalho eu tenho um gasto de o quê? Um gasto energético. Então eu preciso entender a grandeza de trabalho que é dada na física em watts ou watts, e eu preciso saber de consumo energético. Nesse consumo energético que eu tenho, a gente vai entender que o organismo mantém em atividade basal um tipo de energia sendo consumida, mas quando eu entro em trabalho, quando eu estou em movimento, quando um organismo ele precisa metabolizar, essa energia passa a ser o quê? Cinética. Então são duas grandezas diferentes, ok? São leis aplicadas de forma o quê? Diferente. E para gerar energia, nós acabamos tendo que fazer o quê? Gerar eletricidade. O nosso corpo, ele, como um todo, tá? É uma bateria que gera eletricidade.
nós temos geração de carga elétrica, que é uma propriedade de partículas elementares que a gente tem no nosso corpo. Nós vamos ver aqui que quando eu falo de potencial de ação, quando eu falo de potencial de membrana, quando eu falo de transmissão de informação, eu estou falando de geração de eletricidade, e aí eu estou falando de partículas elementares que eu tenho, por exemplo, bomba de sódio e potássio, por exemplo, a bomba de cálcio. Coisas que ativam entrada e saídas de cargas positivas e negativas, que vão se movimentar para dentro e para fora da célula, gerando a energia necessária para o quê? Para se ter um movimento, tá? Para se mandar uma informação, para codificar uma informação. Por exemplo, quando eu escuto, a gente sabe que lá na tuba auditiva interna, nós temos os 3 ossículos. Eu tenho o tímpano, e aí eu tenho lá os 3 ossículos. Eu tenho a bigorna, a martelo e estribo. E a vibração entre eles me traz uma energia mecânica que é traduzida, essa energia mecânica, ok? Para a compreensão do som que você está escutando agora. Então eu tenho esses potenciais que são chamados potenciais transmembrânicos, todos eles ocorrendo dentro do seu organismo, de maneira a gerar eletricidade. É através da geração dessa eletricidade. E o detalhe é que o start disso pode ser através do diferencial de forças que coligam determinadas estruturas ou por mecanismos bioquímicos dentro do metabolismo. Ok? Na transformação ou na construção de moléculas, na perda ou na entrada dentro do organismo com relação ao que a gente diz o quê? Eletricidade. É por isso que você é um campo magnético, ok? Você é um campo magnético polarizado, tá? É por isso que você gera um potencial elétrico através de o quê? De uma corrente elétrica. Esse potencial elétrico é aquele que faz com que os íons se movimentem, criando a corrente, que é o que a gente chama de força eletromotriz, como qualquer outro tipo de bateria, ok? Como qualquer outro tipo de bateria que a gente tem no nosso organismo. Dentro do meu roteiro aqui tem outra coisa interessante para a gente falar, que é o transporte de substâncias. Quando eu falo de transporte, eu falo de movimento. Então eu tenho que tirar, ok? Um objeto, ok? Uma partícula que está ocupando um espaço que ela tem uma massa e que tem uma dimensão e levar ela de um lugar para outro. Ainda há pouco eu falei que para gerar energia, eu estou pegando sódio e potássio na bomba de sódio e potássio e estou fazendo o quê? Estou colocando o potássio para dentro da célula, ou melhor, estou colocando o sódio para dentro da célula e tirando o potássio de dentro de célula. Então estou fazendo o quê? Transporte de substâncias. Esse é um grande foco da biofísica, porque é daí que eu tenho a forma onde se gera mais eletricidade, onde se gera mais informação, códigos e codificação através desses movimentos. Então, esses movimentos podem ser através desses transportes, que são transportes celulares. Aí eu tenho vários tipos de transporte, né? Transportes ativos, transportes passivos, ok? Eu tenho aí os facilitados, a gente fala de difusão, que é um tipo de transporte passivo. Alguns deles que gastam energia, outros que não gastam energia, ok? Eu tenho uma questão da osmose, que é o movimento do quê? Do solvente e não do soluto. Por quê? Porque toda a nossa estrutura, como eu falei, é uma estrutura física, química e biológica. Quando eu falo em formação de moléculas, eu tenho um meio para formar essas moléculas e às vezes esse meio, ele está dentro de uma solução. E para que eu tenha equilíbrio entre esses meios e entre essas soluções do que se diz respeito a ser soluto e solvente, eu tenho que ter aí uma movimentação, às vezes de quem? Das substâncias, solutos, e às vezes do que forma a solução, né, que é o meu solvente. A gente vai ver, vai usar exemplos da água, tá? E uma série de outras coisas que a gente traz para esse estudo da bioquímica para entender e compreender como é que o organismo funciona. Então nós vamos, através dessa primeira unidade, entender as bases da física, entender um pouco sobre essas leis. A gente tem que falar aqui sobre pressão,
A gente sabe que a pressão, por exemplo, de um líquido, ela é gerada pela força que as paredes do vaso, elas impõem sobre o líquido que está passando. Mas é só isso? Não. Às vezes eu tenho um fluxo de passagem desse líquido em determinado volume, o que contribui para que essa pressão seja maior ou que essa pressão seja menor. Mas além disso, eu tenho um informação. E com relação a essas pressões, sendo maiores ou menores, com relação ao fluxo que é gerado e ao volume, é o que a gente já vai começar a estudar na próxima unidade, no próximo módulo, ok? Então, a partir daí, a gente começa a aplicar realmente esses conceitos dentro do que o funcionamento ou dentro do que o organismo necessita para que ele possa funcionar de maneira correta e de maneira objetiva. Então, a gente se vê no próximo módulo. Vamos pegar e vamos estudar direitinho o que está nessa primeira unidade para que vocês tenham todos esses conceitos, tá, muito bem guardados, que aqui você tenha realmente uma boa base deles para que você possa, a partir do segundo módulo em diante, entender como aplicar esses conceitos dentro da biologia, ou seja, dentro do metabolismo de um ser vivo, no nosso caso, de um ser humano. Até o próximo módulo.